Várias potências do nosso futebol nacional tiveram grande influência de imigrantes europeus, e esses clubes cresceram ao longo do tempo, sempre honrando a tradição dos seus fundadores. Então, neste vídeo eu vou te mostrar 6 clubes brasileiros que foram fundados por imigrantes. Sexto, Vasco da Gama. Fundado em 1898, o Clube Vasco da Gama surgiu como uma agremiação para representar várias modalidades que eram mais populares do que o futebol. E um dos principais exemplos da cultura portuguesa é o próprio escudo que traz a cruz de Malta e uma caravela típica lusitana. Quinto, a Portuguesa. A Portuguesa surgiu da fusão de 5 sociedades lusitanas já existentes: a Lusíadas Futebol Clube, a Associação 5 de Outubro, Esporte Clube Lusitano, Associação Atlética, Marquês de Pombal e Portugal Mariense, todos de origem portuguesa, que formaram o Clube Português. Quarto, Coritiba Futebol Clube. O Coritiba foi fundado no dia 12 de outubro de 1909 por imigrantes descendentes de alemães, que se uniram no Clube Ginástico Teuto Brasileiro, na capital paranaense, para a prática de esportes, e naquele dia passaram a realizar jogos de futebol no quartel da Força Pública. A fundação aconteceu no antigo Teatro Auer. Terceiro colocado, Palmeiras. A fundação do antigo Palestra Itália ocorreu em 26 de agosto de 1914, na cidade de São Paulo. A ideia central da fundação era de que esse time de futebol conseguisse reunir a colônia italiana que havia imigrado para o Brasil. Ainda que houvessem alguns clubes na cidade que representassem regiões específicas dos antigos principados italianos, o Palestra Itália surge como significado de representar a unificação do país de origem desses imigrantes, fato ocorrido apenas no final do século XIX. Com essa proposta, o clube conseguiu inclusive o apoio do consulado italiano. A modificação do nome Palestra Itália para a Sociedade Esportiva Palmeiras ocorreu em função de motivos políticos. No auge da Segunda Guerra Mundial, com o ingresso do Brasil na base aliada, determinou-se que nenhuma instituição poderia ter em seu nome qualquer alusão aos países inimigos. Nesse sentido, o Palestra Itália, da cidade de São Paulo, também foi pressionado, sendo ameaçado de ter sua sede cassada e o seu time ser excluído do torneio, então vigente. Então daí o Palmeiras trocou o seu nome. Para você ficar sabendo das principais curiosidades e notícias do mundo do futebol, tem que estar inscrito aqui no canal, né? Então se ele não é, se inscreve. Segundo, Cruzeiro. O time de futebol mineiro Cruzeiro Esporte Clube nem sempre teve esse nome. Sua fundação envolveu o interesse da colônia italiana em Minas Gerais de fundar um clube que homenageasse a Itália. Foi então que no ano de 1920, em Belo Horizonte, recebeu a visita do consulado italiano e decidiu levar a ideia à prática. Criou-se a Società Sportiva Palestra Itália e, obviamente, as cores do uniforme dos jogadores carregavam as cores da bandeira da Itália. A fundação oficial ocorreu em 2 de janeiro de 1921. Havia uma cláusula no estatuto do clube que impedia jogadores de outras nacionalidades que não a italiana de atuarem no time. No entanto, essa cláusula caiu em 1925 e ao mesmo tempo aconteceu a mudança no nome do clube para o português, Sociedade Esportiva Palestra Itália. Nesse momento, o clube que pretendia ser italiano tornou-se brasileiro, mas foi graças ao ingresso do Brasil na Segunda Guerra Mundial que o clube se tornou brasileiro de vez. No início do ano de 1942, o governo brasileiro baixou um decreto no qual proibiu a referência aos nomes de países inimigos. Dessa forma, o antigo Sociedade Esportiva Palestra Itália passou a se chamar Palestra Mineiro. No final de setembro de 1942, o time passou a se chamar Ipiranga, mas jogou apenas uma partida sobre esse rótulo, já que apenas 8 dias depois, em 7 de outubro de 1942, o nome definitivo foi adotado, Cruzeiro Esporte Clube, em homenagem à constelação Cruzeiro do Sul. Não foi apenas o nome que mudou, as cores representativas do clube também foram modificadas para azul e branco. Primeiro colocado, o Grêmio. O Grêmio é o principal clube que foi idealizado pela mistura de brasileiros e alemães. O tricolor gaúcho contou com uma grande mescla de nacionalidades, que ainda tinham Portugal e Itália, para ser fundado em 1903 e conhecido como uma das maiores potências do Brasil. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se você não sabe quais são as maiores torcidas do Brasil, eu vou deixar esse vídeo aqui na tela final e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!